E aí pessoal, eu sou Saul Lucena. Eu sou o Bruno Santana. E no vídeo de hoje, como você viu aí no título e na capa, nós vamos falar do filme O Coringa. Esse filme que tem levantado muita polêmica, e não só nas opiniões fora aí por todas as redes sociais, mas também aqui no próprio aqui, como você vai ver durante este vídeo. E se você gosta de conteúdo assim, quer ver mais análise de filmes aqui no canal, então deixa aí o seu like, seu comentário para termos o feedback, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a notificação de nenhum vídeo novo aqui do Televisão e também do canal como um todo. E além disso, se você quer nos ajudar, compartilhe esse vídeo e também nos siga mais de perto nas redes sociais, cujos links estão aqui na descrição. E aqui no Televisão a gente sempre começa falando o que é que a gente achou do filme, e eu tô perguntando primeiro para você, o que é que você achou do filme, Saul? Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que dizer sobre isso é que eu e ele tivemos algumas opiniões divergentes que vocês vão notar nessa análise. Mas, em geral, eu gostei muito do filme. Eu gostei da parte técnica de toda a produção, da qualidade dos efeitos. Eu gostei muito da atuação do ator, do Joaquin Phoenix. Foi muito bem feita. Pra mim, ele merece o Oscar pelaquela atuação ali. E o filme como um todo, apesar de algumas coisas que eu vou pontuar, que nós iremos pontuar aqui, foi do meu agrado e eu acho que é um filme interessante para desenvolver uma reflexão profunda sobre alguns quesitos da nossa vida. Então, essa é a minha opinião. Eu saí do cinema e, assim como aqui, opiniões divergentes. Algumas pessoas dizendo, olha, perdi meu tempo, outras pessoas dizendo, foi o melhor filme que saiu de herói esse ano. Eu fico com a galera que acho que perdeu tempo, assim. Eu não gostei muito do filme, eu não gostei muito da proposta final do filme, eu não gostei muito da verdade que eles querem expressar. E eu saí de lá com toda a angústia e com tudo aquilo que eles gostariam de passar no filme. O filme realmente é muito bem feito em várias parte técnica, em várias você ideias gostou. diferentes, mas eu não gostei do que o filme queria passar e eu saí de lá um pouco frustrado com algumas coisas que eu vou comentar mais pra frente, que realmente, se fosse me perguntar, eu digo, não vou no filme de novo, não assistiria mais uma vez. Então, no caso, você gostou da parte técnica, você gostou da atuação, certo? Você falou que gostou da atuação. Concordo com a sua humilde opinião, eu daria o Oscar pra ele também, pena que eu não tenho não temos poder nenhum pra dar vamos nada pra fazer o ninguém. Oscar do Televisão. Quem sabe um dia, se nós aí vocês ele deixarem ganharia, bastante com lá. certeza. Pronto. Não, mas perfeito, a entrega dele também, muito boa. Tudo que ele tinha pra dar, eu acho que ele deixou, é um dos Inclusive, maiores... 23 quilos ele deixou em algum canto aí. Tecnicamente o filme é muito bom, e essa é uma das grandes bandeiras que a gente levanta aqui, não é porque algo é tecnicamente muito bom que necessariamente ele é recomendável ou ele é algo que eu preciso achar bom. E vice-versa também, né? Mas algumas coisas que me chamaram a atenção nessa parte técnica pra gente caminhar aqui pra essa conclusão técnica. Eu achei que cada parte, cada detalhe do filme, desde as coisas menores até as maiores, tudo apontava pra loucura do Coringa, pras ideias do personagem, se você conhece o personagem aí pelos quadrinhos e tal. Apesar de que não é uma versão completa, assim, fiel a nenhum quadrinho específico, é outra versão do Coringa. Mas cada detalhe vai construindo e vai mostrando o personagem. Eu vi algumas análises que mostram que até mesmo as cores apontam sempre para o verde do Coringa. Tudo vai caminhando nisso. Eu gostei também das relações, dos links que ela faz com a história do Batman, com a história de Gotham. O Hospício Arkham, ele é algo fundamental para tudo aquilo que a gente conhece hoje, dos filmes, dos gibis, uma grande contribuição. Arkham, né? Nos quadrinhos, todos os personagens principais, assim, o Coringa, o Pinguim, o Charada, todos vão para lá, né? Em algum momento. A caracterização dos anos 70 também, né? Que é onde é ambientado, todo o figurino, tudo é muito característico dos anos 70. Até mesmo a logo da Warner no início foi a logo que eles usavam naquela época, então perceba, até com isso eles prestaram atenção, eles se dedicaram. E o filme também é cheio de easter eggs. O Bruce Wayne, na hora que vai descer ali do parquinho, ele desce girando aqui naquele cano, que eu não sei o nome específico, lembra uma das versões clássicas do Batman, que quando ele ia pra Batcaverna ele descia por ali. Você tem ligações com filmes clássicos como O Rei da Comédia, Taxi Driver, que também foram filmes que o De Niro fez. O De
De Niro, que tá fazendo o papel do apresentador do talk show ali. E você também tem ligações com, inclusive, coisas da vida real. Algo que me chamou a atenção é a ligação desse Coringa, principalmente, com o palhaço Pogo. Eu acho que esse é o nome dele, que foi um serial killer que se vestia de palhaço, chamava a atenção de crianças e fez várias vítimas, se eu não me engano, mais de 30 vítimas. E além da maquiagem dele ser semelhante à do Coringa, o nome do local onde ele vai fazer stand-up quando ele chega lá é Pogo. Então até isso tem ligação. Todo esse cuidado do roteiro com esses detalhes também me chamaram a atenção. Uma das qualidades principais é o roteiro levar a gente pra onde ele quer. Muitas vezes a gente tá embarcando na ideia da loucura dele, achando que é realidade, e o filme vai o tempo todo brincar o que é realidade, o que é que não é realidade, o que é loucura, o que é que faz parte de um dia a dia pesado ali do Coringa, ou do Arthur Fleck, o nome do Coringa, né? Um outro elemento bem marcante nesse filme é a ideia da luta de classes. Parece até em algum momento que o marxismo construiu aquele filme, mas não é bem isso. Você vê ali uma disputa entre os pobres e os ricos, você vê inclusive o discurso do Thomas Wayne em alguns momentos falando a respeito dos pobres, ele chega a chamá-los de palhaços, né? Todos os pobres são palhaços. Há uma revolta e essa revolta vai se intensificando até o final do filme dos cidadãos mais simples contra os cidadãos mais ricos. Você vê até mesmo pessoas sendo a favor do assassino dos 3 ricos lá que trabalhavam por Wayne por causa disso. Então isso é algo que chama a atenção e também nos levanta algumas reflexões que eu acho que é importante tomarmos cuidado para não acabarmos cedendo a essa cosmovisão de acharmos que os pobres sempre são os indefesos, os oprimidos, e os ricos sempre são os malfeitores, sempre são aqueles que devemos ir contra. Não, essa não é a visão bíblica a respeito de classes. Você vê Jesus levando o evangelho tanto a pobres quanto a ricos, e você vê tanto ricos quanto pobres pecando. Apesar de haver uma disputa de classes, há também uma demonstração de que tanto os pobres quanto os ricos estão caídos em pecado, têm seus problemas. O Coringa, logo no início, ele é perseguido por gente pobre, por garotos de várias etnias ali da rua, que vão lá e o maltratam, e depois por 3 ricos que trabalhavam para o Wayne. Então você vê as duas classes sendo ruins. O filme também aponta a anarquia e o caos como sendo um desfecho favorável. Essa relação entre verdade e justiça é muito dúbia, e isso faz com que a família Wayne seja depreciada durante todo o filme, né? O Thomas Wayne, principalmente, ele é colocado como um grande vilão ou um grande contraponto à insanidade boa ou à insanidade que é usada pela Revolução, que é a figura do Coringa. Eles são os opostos. Um começa sendo aclamado como a solução para a sociedade, no caso o Thomas Wayne, e ele termina assassinado, e o outro termina aclamado na plenitude da sua loucura. Apesar de ter começado desprezado por todos. Então você vê essa inversão aí de ideias. É uma opinião pessoal, eu acho ruim quando a gente é levado a rir de humor negro, né? E a gente é várias vezes no filme levado a rir por cenas que deveriam nos fazer olhar para a vida e olhar para as pessoas que têm necessidades físicas, então para a brutalidade de um homicídio, faz a gente olhar às vezes de forma jocosa. Isso para mim é pernicioso, né? Planta dentro do nosso coração a normalidade do abuso de coisas que devem ser valorizadas. E aqui a gente já tem uma espécie de divergência, porque eu entendo realmente, na vida jamais nós deveríamos presenciar um assassinato e rirmos logo em seguida de algo que está acontecendo, como nós vemos no caso em que o Coringa mata o seu ex-companheiro lá, palhaço, mas poupa o anãozinho, e você vê o anãozinho tentando abrir ali a porta para sair e não consegue. Então você vê ali na mesma cena, um ápice de terror, no sentido de você olha para aquela cena e vê a crueldade, vê ele matando ali sem nenhum remorso, e ao mesmo tempo você ri. Só que no filme eu achei isso fantástico. Por quê? Porque descreve o Coringa. O Coringa é essa mescla de algo jocoso com algo terrível, sempre sendo misturados. E eu achei a parte técnica de roteiro também muito boa nesse ponto, porque ele consegue fazer você se arrepiar com a cena e achar aquilo, olha o que ele tá fazendo, ele mete lá a tesoura no olho do cara, e ao mesmo tempo você ri. Ele consegue fazer essas duas coisas se juntarem numa só cena. E isso eu achei fantástico. E é isso que eu acho que é complicado. Você complicado pegar algo eticamente. muito bem
bem feito para que você no final ria da limitação de alguém, da insanidade e das alternações de humor de uma pessoa, ao mesmo tempo que ele assassina um, depois ele vai lá, abre a porta com todo carinho, dá um beijo na careca do anão. Você é o único que me tratou bem, e você, e o primor com que a cena é feita, no final nos encaminha para rir de coisas que a gente deveria ter pavor ou que a gente deveria rechaçar. Então, no final das contas, eu concordo que foi muito bem feito, que tem tudo a ver com Coringa. E por outro lado, eu acho que como cristãos a gente deve olhar para cenas como essa com mais critério. E aqui é bom até a gente já nortear um pouco. A maior parte das nossas divergências se dá no ponto de que eu olhei o filme na ideia de eles representaram Coringa, e eu admirei esse ponto. Eles conseguiram ser fiéis ao personagem. Só que o personagem não é alguém a se admirar. E aí você já ficou mais preocupado com a ideia da mensagem, não é verdade? De que no final das contas, essa verdade do Coringa é uma verdade a ser demonstrada como sendo uma verdade válida, né? E a gente vai falar sobre essas questões daqui a pouquinho, quando a gente falar sobre visões de mundo. É interessante também notar algumas comparações, né, com outros Coringas. Não tem como assistir esse filme e ver uma atuação dessa e não lembrar, por exemplo, da atuação do Heath Ledger, que foi considerado a versão definitiva do Coringa, né, que ele fez ali no Batman Cavaleiro das Trevas. Ele atuou muito bem, ele expressou muito bem. Lembrando que as outras atuações, elas partem de outros referenciais que não esse desse filme agora. Jack Nicholson bem diferente, né? O Jack Nicholson tem uma estrutura mais caricaturada. Sim. Lá no Batman de 1989. Eu era bem novinho. Era mesmo? Tinha 89, eu tinha 9 anos. Eu tinha 9 anos. Uhum. E essa última agora, que sinceramente, do Esquadrão Suicida, eu prefiro nem comentar. Eu acho. Você soube que ele ficou pistola, né? Ele ficou pistola quando começaram a elogiar. Eu acho que a gente pode esquecer essa última e focar nas outras duas que são dignas de nota, né? Isso. Outra coisa que é interessante notar são comparações com outros vilões também. Você estava me falando da comparação que você notou com o Thanos, né? A gente não tem como deixar de comparar a DC com a Marvel, porque elas são as duas rivais. E a Marvel acabou de soltar um filme de bandido, né? Alguns anos atrás, né? De vilão. De bandido, parece que tá correndo. Ele é um bandido, o Thanos é um bandido. Não, mas é de vilão, e a gente percebe essa preocupação do roteiro em mostrar nos cinemas que, por mais que seja perversa, a motivação do Thanos era uma motivação altruísta. Na mente dele, né? Na mente dele. Mas mesmo na mente do Coringa, desse filme, não existe uma motivação pensando nos outros, pensando politicamente, pensando em mudar a realidade das pessoas. É ele reagindo com a sua loucura às questões que são impostas pra ele durante o projeto, durante o roteiro. Em alguns momentos você vê um pouco de vingança, então teria essa motivação de vingança. Ele matou os 3 caras porque o agrediram, ele matou o apresentador porque ele achou que o apresentador foi mal com ele por ter zombado dele. Então tem alguns momentos nisso aí. Ele matou o palhaço que foi visitá-lo porque era culpa dele, né, na cabeça dele. Todas elas relacionadas com algo dele. Então egoísmo pessoal. Sempre, exatamente. Mas tinha algum motivo. E já no final, por exemplo, a cena que dá a entender que ele matou o psiquiatra, parece que o Coringa entrou de vez no personagem, agora ele mata porque é legal. Então tem um pouco disso. Agora, só voltando aqui sobre essa questão do Thanos, se você quiser ver uma análise sobre isso, veja aqui o vídeo que está na descrição, onde nós analisamos a Vingadores Ultimato. Mas continuando aqui para falar sobre o Coringa. Também tem questão da relação com a realidade. O que é bom, o que é ruim, não é? Como é que você viu isso aí no filme, Bruno? Primeiro lugar, a questão da verdade. O que é verdade? Antes de colocar um juízo de valor, o que é bom ou ruim, acho que a grande questão é o que é verdade no filme. Como um todo. Uhum. Será que o filme retrata algo que se passou mesmo ou estava só na cabeça? Isso são elucubrações que a gente tem que pensar a respeito. Deixa eu só pontuar isso aí então para pegar logo esse gancho. Porque, se você ainda não viu, tem pessoas levantando teorias de que tudo o que aconteceu, não só algumas partes que são demonstradas como da mente do Coringa, como por exemplo a namorada, ele nunca namorou, era algo da cabeça dele. Ele ter ido ao programa do apresentador de talk show lá e o apresentador ter o abraçado, ter louvado a ele, dizendo que queria um filho como ele, era algo da cabeça dele. Robert De Niro, né? Isso, exatamente. Mas no final do filme, ele está no manicômio, ali você percebe ele dizendo que estava rindo
de uma piada que ninguém entenderia. E dá a entender que se fosse possível que ele nunca tivesse saído dali. Porque inclusive no começo do filme mostra ele falando com outra doutora e mostrando ele com flashback de uma sala branca como se fosse aquela mesmo. Então será que no final das contas tudo que aconteceu ali não foi ideia do Coringa, na cabeça dele? O Batman, será que não é invenção do Coringa? Há uma outra interpretação, uma outra linha de interpretação. E é por isso que é uma questão crucial ali, o que é verdade, é que em muitos momentos ele fala que a vida dele é uma comédia, que a vida dele não é um drama, que ele nasceu para que as pessoas rissem. E quando a mulher pergunta pra ele do que ele tá rindo, ele diz, olha, você não entenderia, é uma piada que você não entenderia. Então pode ser também uma lembrança de tudo aquilo que ele tinha acabado de passar no filme. Então, pode. Essa questão da verdade é uma questão complicada. E isso vai determinar, né, no final das contas, se a intenção do roteiro é apontar para uma total falta de razão, ou uma total falta de valores, ou se o filme gostaria de mostrar que o Coringa não tem valores, ou que ele é amoral nesse sentido. E é aqui que a gente diverge mais uma vez. Eu tendo a ver o filme, inclusive, como melhor ainda, porque eu entendo que ali é uma descrição da visão do mundo do Coringa, de alguém perturbado, que desde o início do filme é mostrado como tendo problemas. E aí eu acho que foi perfeito como essa representação, porque é um filme que não mostra valores morais, que mostra coisas que muitas vezes não fazem sentido. Então, nesse sentido, vamos lá, vamos elucubrar aqui. Se essa foi a intenção do autor, mostrar a visão do Coringa sobre o mundo, você acharia que teria problema nisso? Eu acho que não teria problema se ele deixasse claro que essa era a intenção dele. Que ele deixasse claro os limites entre aquilo que é a intenção dele de mostrar o que é amoral e mostrasse o que é moral. O problema é que até a narrativa que ele tem dos heróis da DC, dentro, né, que é a família Wayne, toda essa narrativa é construída, ou usando uma palavra melhor, é desconstruída para que no final das contas a insanidade seja louvada numa dança em cima dos carros. Então eu não acho que é louvada por outros, eu acho que é a visão do Coringa daquilo, da mesma forma que ele ficou feliz Se foi uma visão a respeito de uma loucura que ele estava pensando, de tudo que estava acontecendo, isso se encaixa. Se não foi, se foi uma lembrança de uma realidade, a gente está tratando de uma mensagem. Não é de um convite, mas de um tributo, vamos dizer assim, ao nada, ao niilismo. Eu entendo que o filme tem uma vertente niilista, mas antes tem uma ideia existencialista. Qual é a existencialista? É a ideia de que você não nasce com um propósito específico, você define o seu propósito porque não existe um propósito específico. É diferente da visão bíblica que todos nascemos para glorificar a Deus e termos prazer nele. E aí o Coringa, ele nasce procurando esse propósito ali no filme. Você vê ele procurando propósito no trabalho, no namoro que ele nem tinha, na mãe, no pai, todo mundo, e nunca achando, até que na loucura parece que ele encontra o propósito. Só que todo existencialismo é, no final das contas, niilismo no seu extremo, talvez na sua conclusão. Na sua conclusão. Por quê? Se não existe um propósito verdadeiro, e aqui vem uma frase que eu acho muito importante, se é propósito passageiro, não é propósito verdadeiro. Então ali você vê um propósito vão, a loucura, que no final das contas, por mais que seja um existencialismo num propósito, é um niilismo porque é um propósito sem noção, que não é nada, entendeu? Então eu acho que há essa mescla dessas coisas. A minha visão, apesar de ser muito próxima, e é essa que é a grande questão, né, nesse TV debate. Isso, quase isso aí. A ideia é que são muito próximas as correntes, uma é consequência da outra, mas a divergência é no detalhe do conteúdo. Pra mim já há uma desconstrução desde o início, de um personagem que forja pra si mesmo uma compreensão, que tem uma percepção de si mesma, que ainda tem resquícios da busca de algo e que aos poucos ele vai matando os mitos que ele cria de ser alguém, a esperança que ele tem de ser alguém, os relacionamentos familiares, ele vai matando o sentido do relacionamento, inclusive amoroso, tudo só se passou na cabeça dele, nada nunca foi verdade, e no final de não ter referências, de não ter um valor, ele se entrega ao nada. E o Nietzsche, no seu livro, no seu romance, Assim Falou Zaratustra, ele tem uma frase que acho que fecha com tudo isso que eu gostaria de falar, né? O personagem fala assim: há uma velha ilusão que se chama bem e mal. Nada é verdade, tudo é permitido. Dessa forma, a desconstrução da realidade que é imposta chega num final apoteótico, na loucura, no nada é verdade, tudo é permitido. Eu vejo que tem disso, mas também houve pelo menos uma tentativa de achar propósito, entendeu? Então há essa mescla nesse sentido.
acabadas as nossas divergências, então vamos ali para aquilo que a gente concorda. Até porque a gente se baseia na mesma Bíblia, né, não, irmão? E a gente tem a mesma finalidade, que é buscar um ponto de vista cristão para olhar para a realidade. Isso. Sobre isso, algo que eu acho bem interessante de a gente pegar do filme é a ideia da depravação total, que é algo que a Bíblia ensina, já que o pecado entrou no mundo e o pecado ele passou a todas as pessoas são levadas ao mal naturalmente, e quando a graça de Deus não está ali refreando, você vê as pessoas sendo entregues ao mal e loucura, caos gerando, e a gente vê isso principalmente na figura do Coringa, que poderia ser uma representação da depravação total, e também na sociedade como um todo, que está um caos, né? E aí você vê uma outra questão similar a essa, que é a ideia do propósito. Você também vê nesse filme o Coringa sempre buscando ali algo para ser o seu propósito, algo para ter sentido na vida, até que buscando apenas na vida terrena, apenas debaixo do sol, ele chega à mesma conclusão do autor de Eclesiastes, quando olhamos para as coisas debaixo do sol, que tudo é vaidade, tudo é sem sentido, tudo é loucura, então por que não viver na loucura? Nesse ponto é que eu entendo que nós precisamos sempre de Deus, inclusive para o propósito. Ao contrário do que o existencialismo diz, de que nós nascemos sem propósito e criamos um propósito, ou que o niilismo diz que não existe propósito, a Bíblia nos diz, e essa é a verdade, que nós nascemos com um propósito específico. Esse propósito, ele não é passageiro, ele é verdadeiro, ele é eterno e ele é o próprio Deus. Nascemos com o propósito de glorificar a Deus e nos deleitarmos, termos alegria nele eternamente. E somente quando o homem entende isso e vive para isso, a vida passa a ter realmente alegria, passa a fazer sentido, passa a ter algo verdadeiro para vivermos. Senão, não tem por que viver. A gente não pode deixar de fazer algumas advertências a respeito do filme. Sim. Primeiro, o discurso subversivo. Há um grande impulso do filme para que você olhe para as questões da vida e encontre um caminho redentivo longe, distante de Deus. Sim. Seja olhando ele de uma perspectiva niilista, seja olhando ele por qualquer outro tipo de perspectiva. O abuso da violência ou a violência sendo levada ao extremo também é algo que você precisa tomar cuidado. Nós vimos algumas crianças no filme e com certeza não é recomendado. Pai, mãe, não leve seu filho para assistir esse filme. Pelo amor de Deus, eu tava lá no cinema com uma mãe com 2 filhos lá de 10 anos por aí, começaram uma crise de riso lá, parecia que o Coringa tinha tomado conta dele, é sério, os pés não paravam de rir. Então assim, não é um filme para pessoas que ainda não têm maturidade, mesmo mais velhas, assistirem, porque ele é bem louco, bem Coringa em vários além pontos. do abuso da violência, a baixa disposição moral dos personagens é algo que faz com que o filme não seja recomendado para crianças ou pessoas que estão em construção da sua religião, do seu relacionamento com Deus, do seu conhecimento a respeito do Evangelho. Então assim, minha opinião final. Se você quer entender um pouco, quer ver um pouco de uma visão diferente, uma visão de uma pessoa sem Deus, caminhando no existencialismo, no niilismo, ver o que é a loucura, é um trabalho extremamente bem feito. E esse é a questão que eu falo pra você. Se é isso que você quer, vá. Mas vá com esses cuidados que nós pontuamos. Se não é isso que você tem interesse, se você quer ver uma mensagem verdadeira, correta, fuja desse filme, porque ele só vai lhe ensinar algo que é totalmente contrário ao que as escrituras nos dizem. O que eu penso a respeito é que se você não foi assistir, você não tá perdendo nada. Então, a ideia é, se você não tem interesse de fazer um estudo a respeito disso, inclusive você tem como entender essas coisas por outros meios, por livros, pelo conhecimento que a Bíblia te dá. Eu, como falei no início, não voltaria para assistir. Se soubesse que era assim, não iria assistir. E cada um, nesse sentido, tem uma opinião, e a minha opinião é: eu não gostei. É isso aí, pra você ver. O filme Coringa traz suas loucuras e polêmicas pra todos os locais, inclusive aqui puxou diferentes interpretações. Nos deu a oportunidade de fazer o primeiro Teovisão debate. É isso aí. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem ver mais conteúdo assim, deixe seu like, seu comentário pra gente saber disso. E uma outra coisa que eu quero falar com vocês: se vocês têm interesse em um podcast do Evangelho em Questão, principalmente pra falar sobre filmes e coisas desse tipo, já que a gente poderia falar de maneira mais profunda sobre cada ideia, filosofia e teologia dos filmes e séries que analisamos, então comenta aí que a gente quer saber a opinião de vocês. Não somente podcast pro Teovisão, pra tudo, mas principalmente pra ele. Então é isso aí, pessoal. Valeu! É isso aí.